João capítulo 6, desculpa, não é Marcos, não. João capítulo 6, versículo 4. João 6, 4. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Eu queria que você colocasse a sua mão, assim, como se tivesse para receber algo de Jesus. Pode ser sentado mesmo. E eu queria orar. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele quer multiplicar na sua vida. E Ele tem esse poder. E se você observar toda a multiplicação que Jesus fez, Ele sempre começou com algo que alguém tinha, e algo muito pequeno e muito pouco. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero aqui, diante da Tua igreja, mediante a Tua palavra que é verdadeira, eu quero pedir, Pai, que a unção da multiplicação venha sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Eu quero pedir a Tua bênção sobre cada um deles. Eu quero pedir, Senhor, que aquilo que está faltando na vida deles, Pai, que o Senhor possa multiplicar. Ou aquilo que está escasso, Pai, que o Senhor traga nesta noite, nesta semana, Deus, para os Teus filhos a multiplicação. Porque o Senhor é um Deus que vê, o Senhor é um Deus que conhece, e o Senhor sabe o pouquinho que nós temos, e o Senhor não desperdiça o pouquinho que nós temos. Por isso eu quero, em nome de Jesus, orar para todos aqueles que com fé, com sinceridade nos seus corações, estão se colocando e pedindo: Jesus, eu preciso da Tua multiplicação na minha vida. Em nome de Jesus eu abençoo o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, é tão interessante, né, a palavra do Senhor. Nós vemos que os milagres de Jesus, Ele sempre contou com as pessoas certas, nos lugares certos, né? E Ele sempre vai contar também, porque Ele é Deus, Ele é Jesus, né? Muitas vezes nós temos tão pouquinho assim, que a gente olha e fala assim: meu Deus, isso é tão pouco. Mas deixa eu dizer para você, você que é filho de Deus, você que serve ao Senhor, nunca subestime o teu pouquinho, porque Jesus não subestima, Ele não faz isso, Ele não faz isso. Então aqui estava um rapaz, né? Só pelo fato dele já estar aqui, nós vamos ver a providência de Deus. Ele estava no lugar certo, com aquilo que era necessário para aquele momento. Interessante que Jesus aqui estava próximo da Páscoa, e eu queria que, em nome de Jesus, você pedisse ao Espírito Santo que nessa Páscoa você tivesse o coração aberto, a mente aberta e deixasse o Senhor agir. Páscoa é tempo de libertação, Páscoa é tempo de mudança, Páscoa é tempo de sair da escravidão, Páscoa é tempo do novo, Páscoa é tempo de libertação, Páscoa é tanta coisa preciosa que Deus fez na vida do povo, e Deus quer fazer na nossa, na minha e na sua. Nós estamos no momento, há milhares de anos daquele momento, mas o Espírito que age, o Deus que age, o Deus que continua libertando, Ele é o mesmo que está aqui. Então nós estamos próximo da Páscoa, e você já sabe, não precisa nem gastar tempo falando isso, que Páscoa para nós não tem nada a ver com chocolate, nada a ver com coelhinho. Páscoa é a cruz, é libertação. Era a figura do que Jesus faria, era a sombra do que Jesus faria por nós, não é? Tirando o povo da escravidão do pecado, tirando o povo da escravidão do Egito. Então Páscoa é maravilhoso. E eu queria que você
nesse caminho, daqui até domingo e daqui até os dias que forem ministrados aqui sobre a Páscoa, que você tenha o coração aberto para que o Espírito de Deus possa agir na sua vida, na sua família, e que o Cordeiro esteja bem presente na sua casa. Então esse rapaz, ele estava no lugar certo, né? E Deus conta com essas pequenas dádivas. No Salmo 107, o salmista diz assim, ó, versículo 43, ele diz assim: quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. E benignidade aqui no original significa amor leal. Deus tem uma lealdade de amor para com seus filhos, para com aqueles que lhe servem, que nunca isso vai mudar. Nunca, nunca, nunca isso vai mudar. Então, a bondade de Deus, por já ver ali, por já estar ali, por já ter convocado para ali aquele rapaz, fala dessa providência maravilhosa. Muitas vezes, todos nós, irmãos, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós pensamos assim: não, Deus não está me escutando, Deus não está aqui. Deixa eu dizer algo para você: Deus nunca deixa de te ver, Deus nunca deixa de te contemplar, nos momentos bons, nos ruins, nos momentos que você está servindo Ele com amor, com gratidão, e nos momentos que você está pisando na bola com Ele. Deus não deixa de te ver. Nos momentos que você é um filho rebelde, Ele não deixa de te ver, não deixa de ter o cuidado com você para que você retorne, para que você se arrependa, para que você entenda que a graça dele é para o arrependimento também. Então Deus, ele conta, ele está sempre presente. Ele nos envolve, a palavra diz que ele nos envolve por trás e por diante. Você já imaginou isso? Eu estava vindo para a igreja agora e estava um bando de sinal apagado ali na Avenida das Américas, luz piscando, escuro. Aí na hora eu comecei a ficar com medo, sabe? Daí eu falei assim: não, que isso? Acalma, Márcia. Os anjos estão guardando, o Senhor está aqui conosco, né? Deus, ele está cercando você por trás e por diante. E isso foi o que aconteceu com o povo na saída do povo do Egito. A nuvem, ela estava constantemente por cima para a proteção do sol durante o dia escaldante, aquele calor escaldante, e durante a noite uma coluna de fogo ao redor deles para que eles não passassem, não morressem de frio, porque o deserto é muito frio à noite. Essa proteção do Senhor, aquela foi uma proteção física, porque o povo necessitava. Mas hoje, meu irmão, entenda que Deus tem essa proteção com você, para a sua necessidade, não só material, mas também para a sua necessidade espiritual, porque nós temos essa constante necessidade. Então ele sempre usa de bondade, né, para com o seu povo. E ele sempre vai ao teu encontro para te usar na hora que ele necessitar. Deus usou aquele rapaz, Deus pegou aquilo que o rapaz tinha, porque ele precisava daquilo que ele tinha para aquele momento de multiplicação. Isso é uma coisa que, como cristãos, nós precisamos entender. Deus sempre vai contar com aquilo que nós temos. Hoje eu falei isso para uma pessoa: o que você tem na sua mão? Sempre quando eu pergunto para você, você diz: não posso, não consigo, por isso, mais aquilo. Mas olha o que você tem. Você tem esse talento, você tem esse dom, você tem essa habilidade, você tem essa capacidade. Como é que você está me dizendo que você não pode? É claro que você pode. E se eu perguntar para cada um de vocês aqui hoje, vocês vão ter coisas nas mãos que Deus quer usar vocês. Cada um aqui tem. Cada um tem. Cada um tem. Um tem mais, outro tem menos. Sabe por quê? O talento quem dá é Deus. Para um ele não deu 5, para outro ele não deu 2, para outro ele não deu 1. Porque o próprio Senhor dá de acordo com a capacidade. Mas você tem. Você tem. E é nesse pouquinho que você tem que Deus vai te usar. Ele sempre conta com esse pouquinho para o milagre. Muitas vezes nós esperamos um grande trabalho ou uma grande porta aberta. E eu vejo Deus trabalhando com pequenos começos. Só que a gente tem que estar com o coração e a mente disposto para isso. Ele sempre vai fazer assim. Uma grande obra. Às vezes você vê Deus falar de uma grande obra na sua vida. E você está esperando esta grande obra. O que você tem hoje? O que você está fazendo hoje? É aí que Deus começa a grande obra. O reino de Deus é assim. É como uma sementinha de mostarda. Você nunca vai ver o reino de Deus começar assim, bum,
de uma forma explosiva, de uma forma grandiosa. Não! As grandes igrejas começaram com uma portinha, numa casa, orando. Todas foram assim, todas têm uma história. Entende? É o reino, porque quem multiplica é Deus. É Ele que faz a multiplicação. Então basta você se dispor. É tão incrível isso, por mais que a vontade de Deus para nós, ela seja boa, agradável e perfeita, nós só vamos entrar na vontade dele se quisermos e se formos em direção a ela. Ele não força você a ir. Ele propõe, mas ele não força. Então, se disponha. Deus vai te achar. Deus vai, enquanto você estiver fazendo parte do corpo de Cristo, da igreja, Deus vai te encontrar. Deus vai te achar. Vai chegar o momento certo, mas você precisa trazer o seu pouquinho e se dispor para ele. Colocar na mão dele. Isso é o seu trabalho, né? Antes da reforma protestante, um dos monges lá disseram para Martinho Lutero assim, olha, você entra na tua cela, porque o nome é cela mesmo, né, onde eles ficavam ali no confinamento, entra na tua cela e fica de bico fechado, porque Martinho Lutero, Deus talhou ele. Martinho Lutero nasceu para aquele momento em que estava tudo obscuro, o obscurantismo religioso, ele foi talhado para aquele momento, ser pinçado por Deus, pregar lá nas portas da Catedral de Westminster, né, as 95 teses. Então disseram para ele, fica calado, de bico fechado lá na tua cela. Mas ele conseguiu? Não, porque quem é chamado pelo Senhor, quem é chamado por Deus, quem tem um talento aí, quem tem um dom, não vai ficar, porque Deus vai te pinçar no momento certo, na hora certa, e você vai fazer aquilo para o qual Deus te chamou, o milagre que Deus te chamou. Então, querido, se disponha, né? Se disponha, porque Deus espera. Deus sempre vai ter, você vai ver, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver. O Davi, Deus levantando Sansão, Deus levantando Moisés, Deus levantando Noé. Deus sempre tem os seus homens para trabalhos certos. E não é um trabalho magnífico só. Alguns têm um trabalho como Moisés, tirar o povo do Egito. Mas não, Deus conta com cada um de nós. Sabe por quê? O grande trabalho de Deus, da agora até a volta de Jesus, é trazer pessoas para aceitá-lo. Trazer pessoas para congregar. Trazer pessoas para recebê-lo. Como Jesus, Salvador da sua vida. Então, esse trabalho é de cada um de nós. Todos nós podemos fazer, não é verdade? Todos nós podemos fazer. Então, esse é o grande trabalho de Deus até a volta de Jesus. Então, Deus sempre vai levantar. Não se preocupe, não se preocupe. Se você tem um coração disposto para Deus, no momento certo, o seu peixe e o seu pãozinho, Deus vai multiplicá-lo. Deus vai fazer. Deus vai fazer. E não é para pouco. Deus, quando pega algo que nós temos, Ele não faz para pouco, Ele faz para muitos. Ele faz para multidões. Eram 5 pães e 2 peixinhos que alimentou mais de 5.000, não é? Era para necessidade do momento. Então, Deus vai te pinçar, Deus vai te trazer. Moisés ficou 40 anos escondido, né? 40 anos. Depois ele aparece. João Batista, da mesma forma, né? Ficou escondido. João Batista ficou no deserto, um tempão. Ele já sabia muito tempo antes, mas ele ficou escondido. Mas no momento certo, Deus pinçou, ele trouxe. E ele, quando trouxe, ele disse, né? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Então, queridos, lá em 1 Coríntios 1:26 diz que Deus escolheu o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Né? É a palavra de Deus para nós. Se você se acha fraco, você tem temor a Deus? Você tem Jesus no coração? Não se ache fraco. É você mesmo que Deus vai escolher para confundir o que é forte. Aquele que não se acha sábio, é esse que Deus vai usar. Aquele que tem um coração quebrantado, é esse que Deus vai usar. Né? Ninguém. Às vezes, muitas vezes você está falando assim, nossa, mas eu queria fazer isso para Deus. Mas nesse tempo de mídia, nesse tempo de internet, ninguém me conhece. Não se preocupe com isso. Deus não precisou até hoje de mídia nem de internet para a igreja chegar onde chegou. Precisamos usar essas ferramentas? Ok, precisamos. Mas como é que a igreja veio até hoje? Como é que a igreja sobreviveu no tempo de Paulo? Em navios, em lombo de animais, a pé?
Deus não precisa de tecnologia. Nós usamos inteligentemente para isso. Mas quando você tem que se dispor para Deus, não precisa disso. Não preocupe com isso. A primeira coisa que Deus olha para um homem é um coração entregue. Um coração sincero. É isso que Deus está olhando. Se tem aí. Se tem aí, então fique tranquilo. Ele vai te achar, né? E Jesus, ele tem predileção por pessoas que vivem no anonimato. João Batista era um deles. João Batista era um deles, né? E há duas verdades sobre as pessoas que vivem no anonimato, né? Estas, normalmente, estão contentes consigo mesmo. Quem consegue viver no anonimato, ele tem uma coisa, uma característica. Ele gosta muito de si mesmo. Entende? Senão não aguentaria ficar sozinho consigo mesmo, né? Essa é a primeira característica. E outra coisa, no caso daquele que serve a Deus e que tem Jesus, a grande alegria do nosso coração é saber que o nosso mestre nos vê. Pode ninguém te ver, pode ninguém falar, pode ninguém mencionar, mas o meu mestre está vendo o que eu estou fazendo. Portanto, muita coisa que eu faço, eu não preciso dizer que faço. Ele está vendo o que eu estou fazendo, entende? Isso é duas características de quem vive no anonimato. Tem mais, mas eu só botei essas duas aqui porque eu achei muito interessante e combina muito com a vida de João Batista, o precursor do Messias, né? As pessoas hoje estão muito preocupadas com as multidões. Se não tiver multidão, não serve. Mas, queridos, Deus te pinça onde Ele te vê. Se você está lá ganhando uma pessoa, orando por uma pessoa, ajudando uma pessoa, Deus está vendo o seu peixinho e o seu pão. E esse peixe aqui era um peixe seco. Era um peixe que eles secavam ele para não, com sal, né, para ele não se decompor. Tá? E o pão era aquele pão sem fermento que tem muito lá em Israel, né? Uma coisa até difícil de comer. Mas para Jesus, um pãozinho, um peixinho na mão de Jesus, basta. E o que você tem para colocar na mão de Jesus? O que você tem trazido para colocar na mão de Jesus? Dons você tem inteligência, você tem talento. Você tem? Coloque na mão de Jesus. Você vai ver a multiplicação. Nada que a gente coloca na mão de Jesus nos faz falta. Nada. Porque Ele não nos deixa sem aquilo que Ele pegou da gente. Pelo contrário. O pouquinho que você tem quando você coloca na mão de Jesus, olha, sobra, volta para você e alimenta uma multidão. Dá para uma multidão, né? Interessante que nesse texto aqui, o próprio discípulo André, ele desdenhou, né, da oferta do rapaz. Senhor, tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? Às vezes falam isso para você. O que é isso, esse talento, ou isso que você quer fazer? Não ouça essa voz não é de Deus. Não é. Deus não vai dizer isso para você. Às vezes você vai cantar ou louvar com uma voz mais ou menos, mas você está fazendo aquilo de coração? Minha querida, meu querido, Deus está recebendo, porque é aquela que você está dando, é aquela que você tem. Entenda isso. O Senhor não despreza aquilo que é dado a Ele com sinceridade. O teu tempo com sinceridade. Ontem eu orei um pouco corrido, eu falei, Senhor, me perdoe por esses minutos, Jesus. Mas hoje é o meu pãozinho, o meu peixinho. À noite eu vou orar mais um pouco, né? Eu tenho certeza que Jesus recebeu aquele primeiro momento de oração, que foi mais rápido. Eu tenho certeza. Significa que eu não tenha que orar mais. Mas naquele momento foi sincero, tá? Então não se importe, traga. Quem está recebendo de você é o teu querido pastor, é Jesus. Ele não despreza. Trabalhe então com seu dom e com seu talento, porque na hora certa o mestre vai te chamar, né? O desprestígio da sua oferta pode vir dos discípulos aqui, ó. Pode vir de alguém de próximo. Veio de André, né? E pode vir do próprio Satanás. Muitas vezes Satanás, ele coloca vozes na tua mente, no teu coração. Não adianta mais. Ser crente não é para você. Você não pode servir a Deus e cuidar bem dos seus filhos. Tem muitas pessoas ouvindo essas vozes. Muitas pessoas ouvindo essas vozes. O tempo hoje
que as pessoas estão vivendo, a correria, as atribuições que nós temos que dar conta, vem muitas vozes para a gente trocar aquilo que a gente teria que dar para Jesus, teria que dar para Deus. Tem muitas vozes, muitas vozes. Rejeite esse desdém e venha servir ao Senhor com aquilo que você já tem. Não ouça essas vozes. Você pega o trabalho que você tem, a carga horária que você tem, as atribuições que você tem, pega tudo isso, coloca nos pés de Jesus e fala assim: Jesus, eu quero te servir, me ajuda. Ele vai te sinalizar quando você tem que diminuir lá, ele vai te sinalizar o momento que você está gastando tempo com coisa que não é para gastar, o Espírito Santo vai te alertar, porque ele faz isso conosco, para você aproveitar fazendo alguma coisa para Jesus. Deus, ele alinha todas as coisas, porque a Bíblia vai dizer que há tempo para todo propósito debaixo do sol. E muitas vezes esse tempo conspira contra tudo isso. A partir do princípio que você ouve uma pessoa dizer assim: eu não tenho tempo para ir na igreja. Ele está te chamando de desocupado, não? Você que vem? Ou ele está te colocando nesse lugar de desocupado? Porque tempo para vir à igreja, 1h30, 2 vezes por semana, é você que faz. É você que faz. Qual é esse trabalho que você tem que não te dá esse tempo? Qual é? 1h30. Está muito sequinho esse pão para Jesus, mas se vir de coração, ele vai receber. Ele vai receber. Entende? Então é isso que a palavra está mostrando para nós. É isso que Jesus está extraindo daqui, né? E hoje a ideologia é o seguinte, hoje a mensagem é o seguinte: você ganhe dinheiro primeiro, você trabalhe primeiro, aí quando você tiver muito dinheiro, tu vai para a igreja, que aí você vai doar para os pobres, você vai ajudar o serviço social da igreja. Jesus não quer essa oferta, porque isso é um engano. Ele não precisa da nossa oferta. Igreja sempre se manteve com pouco, e quando Deus tem que abrir a porta, ele abre. Quando tem que fazer obra, ele abre. Domingo fui ministrar na igreja Nova Vida. O pastor disse assim: pastora, tá vendo isso tudo aqui? Falei: tô vendo. Isso aqui, pastora, nós construímos na pandemia, debaixo de um milagre que Deus foi enviando, a contribuição dos irmãos. No meio da pandemia, a igreja estava toda em casa, a gente só tinha esse troço feio aqui embaixo. E eu fui construindo aqui, fui pedindo, e os irmãos foram doando, e está lá um templo enorme em cima na pandemia. O que é isso? É o milagre da multiplicação com aquele pouco que Jesus faz na sua mão, com aquilo que você tem na sua mão. É isso. Então não aceite essas mensagens, sabe? Quem trabalha como você não tem tempo de servir no reino. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes? Quantas vezes? Jesus está esperando o teu pãozinho, o teu peixinho. Ele está esperando. E ele vai alinhar todas as coisas. Jesus, ele ensina. Ele ensina a gente a fazer tempo, né? Quando Jesus disse lá na parábola sobre seguir ele, né? Vem e siga-me. Aí um disse assim: Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus responde assim: deixe que os seus mortos sepultem seus mortos. Os mortos sepultem seus mortos. Porque o funeral em Israel durava 1 ano. Dependendo de quem é, de como era, 1 ano. Balsamando o corpo, velando o corpo, arrumando o túmulo, papapá. Então, aí pergunta para o outro diz assim: deixa eu ir lá despedir dos meus parentes. Aí Jesus fala: deixa lá os seus parentes. Quem não deixa... Quem põe a mão no arado e olha para trás, quando você propõe seguir Jesus, você não pode olhar para trás. Você não tem a opção de olhar para trás. Quem botou a mão no arado é aquela coisa que vai assim. Se você olhar para trás, perdeu o trilho. Saiu do trilho, vai cortar o pé, vai machucar o cavalo, né, vai fazer tudo isso. Então, quem põe a mão no arado não é apto para olhar para trás. Mas o que Jesus estava dizendo para essas pessoas não significa que não tem que olhar para a família, não significa que não tem que fazer um sepultamento, não é nada disso. O que Jesus estava querendo dizer é que essas pessoas estavam dando desculpa para segui-lo, né? Então, queridos, disponha para o Senhor. Disponha, porque Ele vai usar. Ele vai pegar aquilo que você tem, o pouquinho que você tem, e você vai ver o quanto Ele vai multiplicar. Ele tem esse poder, só Ele pode, né? O que damos a Jesus será multiplicado.
E em Hebreus, o escritor disse, Hebreus 6:10, porquanto Deus não é injusto para se esquecer do trabalho e do amor que revelaste para com seu nome. Deus não é injusto. Tudo aquilo que você fez no reino, pode ninguém ver. Anote isso. Tudo aquilo que você fez no reino. E ontem o Espírito Santo falou isso muito forte comigo. Muito forte. Tudo aquilo. Cada morro que você subiu. Cada bolsa que você levou. Pensa que Deus esqueceu disso? Deus não esquece não, meu irmão. Deus não é injusto para esquecer do trabalho da vossa mão. Então aquilo que você traz para Ele. Aquilo que você dá a Ele de coração. Muitas vezes você foi sem ter condição até de ir. Muitas vezes você ajudou sem ter condição de ajudar. Muitas vezes você orou pelo doente também. Já fiz isso várias vezes. Mas Deus não esquece. Deus não esquece. Deus não esquece. Ele não é injusto. Ele está vendo. Ele está vendo, né? Então, Jesus só deixa sem nada aquele cujo coração está preso ao que tem. Jesus nunca vai deixar aquilo que você traz para Ele. Seja o seu tempo, seja seus recursos, seja seu talento, Ele nunca te deixa sem nada. O único motivo pelo qual Jesus deixa alguém sem nada, ou pede para vender tudo, é quando o coração da pessoa está preso àquilo. Você vai ver isso na parábola do jovem rico, né? Era religioso, guardava os mandamentos, obedecia pai e mãe, tudo direitinho. Mas tinha uma coisa que impedia ele de seguir Jesus. Por isso, antes mesmo que a gente aprenda ou acostume vir à igreja, o Senhor quer esse lugar aqui, ó. Ele quer o nosso coração. Ele quer esse lugar aqui. É esse lugar que Deus quer. Todos os cantinhos do seu coração o Senhor quer. Muitas vezes nós damos uma parte, mas ainda falta alguma coisa para entregar para o Senhor. Falta. Então entrega, eu sempre falo, Senhor, sonda esse coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então esse jovem aqui, Jesus disse, olha, tem uma coisa para você herdar o reino dos céus. Todos nós queremos herdar. Mas se a gente não deixar o nosso coração, se a gente não entregar o nosso coração, fica difícil. Vai, vende tudo que tem, dá os seus bens aos pobres e você terá um tesouro no céu. Só nessa condição, tá? É que Jesus manda você deixar tudo. E que deixa sem nada. Porque é necessário. Por quê? Porque o tesouro está aí. O tesouro dele estava na riqueza, o tesouro dele. Tem pessoa que o tesouro não é a riqueza, é a aparência. É os músculos. Tem pessoa que os músculos dele é um culto, é um Deus dele, né? O corpo. Né? Tem. Cada um faz o seu Deus aí, né? Mas quando nós temos o coração entregue a Jesus, o Espírito Santo trabalha e a gente vê que nada é mais importante do que agradar ao seu mestre. Nada. E se você não agradar, você vai começar a ficar incomodado. Isso acontece. Começa a ficar incomodado, porque o Espírito Santo fala, ele toca, ele tem o poder de tocar. E depois aqui no texto nós vemos que Jesus, ele pegou o pão e deu graças. Isso é tão interessante, né? Por que Jesus, o Filho de Deus, precisa agradecer a ele? Gratidão. Nós precisamos, como cristãos, de 3 coisas para nós estarmos alinhados com o Senhor. Nós precisamos da oração, nós precisamos da meditação na palavra e nós precisamos da adoração, que inclui a gratidão. Então Jesus, quando ele pega os pães, ele levanta e fala, graças te dou, Pai. É incrível, né? É incrível. Da mesma forma que Jesus pegou aqueles pãezinhos, é tão assim, uma das coisas do cristianismo assim que mais nos deixa assim, que é incrível mesmo, a graça de Deus, é Jesus olhar para nós, pessoas tão fracas, pessoas tão limitadas, sabe? E ele pegar de nós, pessoas limitadas, e usar no seu reino, usar para os propósitos dele. Gente, isso é incrível! Isso é incrível! Por isso que a gente não precisa, para trabalhar para o Senhor, não precisa
de currículo, não, esse não é o primeiro critério. Currículo faz alguma coisa, mas não é o primeiro critério. Quando Deus olha para alguém, Ele olha para aqui, ó. Ele olha para o coração. Qual é a intenção que você faz? Por que que você faz? Por que que eu faço? Por que que eu estou aqui? Isso tem valor para Deus. Entende? Então Jesus, Ele pega nossa insignificância. Diante dele, da grandeza dele, nós não somos nada. Nós somos pó e cinza. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma fumaça, é como um vapor que passa, é como a flor da erva. Cortou, murchou. Nós não somos nada. Mas Ele pega cada um de nós e vê valor. Tem valor e coloca valor em nós. Quando nós recebemos Jesus, Ele vai agregando em nossa vida valores. Ele vai dando a vontade dEle, Ele vai te capacitando, Ele vai te transformando, Ele vai te fazendo melhor, mais parecido com Ele. Isso é incrível no Evangelho. Só o Evangelho faz isso com o homem, tá? Não tem uma religião que tem poder de fazer isso com o homem. Porque religião não transforma o homem em imagem e semelhança do seu Criador. Só o sangue precioso de Jesus, a graça bendita derramada na cruz. Só isso. Então, isso é incrível, né? Ele pegar e fazer de você um potencial na mão dele. Potencial. E muitas vezes nós pensamos em potencial, uma pessoa muito conhecida. Não, irmãos. Tem mulheres que oram o tempo todo por você, por ministério, grupo de intercessão. Elas têm um potencial enorme no reino de Deus. Entende? É isso que Deus, é com esses conceitos que Deus trabalha. Então traga ele de coração. Eu queria te pedir que você hoje, no final desse culto, quando nós formos orar, você colocasse algo para o Senhor, do seu coração. Não é para mim, não é para pastor, não é para ninguém. Coloque para o Senhor. Como se fosse os 5 pães e os 2 peixinhos. Deus está querendo que você dê para Ele algo daqui, ó, de dentro do seu coração. Você precisa dar. Você precisa. Anos de igreja não significa que nós já entregamos tudo para o Senhor. Muitas vezes não significa. Muitas vezes não. Às vezes sim, mas às vezes não. Então, entregue. Traga o seu pouquinho, traga de coração. O que você acha que é pequeno, para ele tem muito valor se é dado de coração. Esse rapaz mostra isso, né? A bênção só vem depois da entrega. Não tem bênção antes da entrega. Muitas vezes Deus está querendo nos abençoar, mas Ele está pedindo algo de nós. Todos aqui já tiveram experiência com Deus, que Deus te pediu alguma coisa. Para Abraão, Ele pediu seu filho, né? Um pedido muito difícil, muito drástico. E muitas vezes Deus pede coisa drástica da gente. Mas depois da entrega, aí vem a bênção, né? E quando Jesus levanta aqueles pães e agradece ao Pai, Ele está abençoando também a vida do rapaz. Ele não está abençoando só os pães para a multiplicação. Então, isso é que é importante você entender. Quando você traz algo para Jesus, quando você deposita aos pés dele, isso que está no seu coração, isso que você precisa depositar, às vezes você precisa entregar coisa que Jesus quer tirar. Mas às vezes você precisa trazer coisa que Jesus quer usar, como os pães e os peixes. Então, quando Jesus levanta e agradece ao Pai, automaticamente Ele está abençoando também a vida daquele rapaz. Sai dali com a bênção, né? Além dele ver aquela multiplicação, porque você imagina, né? O que é você ter... Nós nunca vimos uma multiplicação assim, né? Eu já vi multiplicação de gasolina, eu já vi multiplicação de arroz na cozinha, né, pastor Lopes? Já vi muita coisa. Muitos testemunhos, muitos. Já vi, né? De saúde. Mas ali, olha, era olho vivo de 5 pães e 2 peixes, milhares de cestos. E foi enquanto as pessoas quiseram comer. O texto mostra isso. Enquanto eles tinham fome, foram sendo alimentados, né? Então, esse jovem... Eu creio que foi uma experiência que ele nunca mais esqueceu até a sua morte. E ele saiu dali, não só com a multiplicação física, porque ali era um alimento material. O povo precisava para comer. Mas hoje, e eu tenho dito isso para vocês, nós estamos precisando de um suprimento espiritual muito grande. Para enfrentar esse tempo que já estamos nele. Todos nós precisamos.
Por isso nós precisamos entregar todo dia o nosso coração. Se converter todo dia. Todo dia nós precisamos entregar o coração. Não comece a sua oração achando que você já está bom, não. Não comece. O Espírito Santo tem falado muito isso comigo. Comece dependendo da graça de Deus todo dia. Isso vai mudar muita coisa também na sua vida. Então, nossas pequenas ofertas, elas alegram muito o coração de Jesus, muito. Muitas vezes, olha, você acha que Jesus está esperando uma grande oferta de você. Mas sabe uma coisa que alegra? Uma oferta que alegra demais o coração de Jesus, até mais do que algum tempo atrás. No tempo que as mães só eram mães, hoje, se você consegue ofertar o seu coração para ser uma boa mãe, o seu tempo, aquilo que o seu filho necessita, isso é uma oferta para Jesus, tá? Isso é uma oferta para Jesus. Se você como esposa, você é ou pode se tornar uma melhor esposa, isso é uma oferta para Jesus. Se você como marido pode se tornar um marido que ama, como Cristo amou a igreja, isso é uma oferta para Jesus. Então, muitas vezes nós queremos trazer uma oferta que será usada para a multidão ou para o reino. Mas Jesus não está vendo de nós nem a oferta básica de um coração contrito, de um coração entregue, de um coração amável que acontece dentro das nossas casas. Entende, queridos? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu estou falando para vocês pelo Espírito de Deus e pela palavra. Eu lido com casais todos os dias. E eu tenho visto a seriedade do que acontece dentro das famílias. Então, talvez a oferta que Jesus queira de você, que está me vendo aí pela internet, é que você dê os seus 5 pães, 5 peixinhos, mais minutos para esse filho, mais minutos para esse marido. Ouça mais, corrija mais, limite também. Entende? É isso que Deus está querendo de nós. Porque esse é o nosso primeiro campo missionário. Então, nesse tempo de libertação, nesse tempo de Páscoa, nesse tempo em que o sacrifício já foi feito por nós, é tempo de libertação. É tempo de nós colocarmos na presença do Senhor essas dádivas. Ele espera isso de nós. Ele espera de cada um de nós. Não adianta nós querermos agradar a Deus. O primeiro lugar que nós agradamos é com quem nós nos relacionamos dentro da nossa casa. O Espírito Santo, ele está olhando, ele está lá esperando que a gente peça a ele ajuda. Tem coisa que a gente nem sabe nesse tempo. É um tempo muito difícil. É um tempo em que todas as mentes estão, de alguma forma, sendo tomadas pelas ideologias. Mas não a mente daquele que põe a palavra como regra de vida. Não. Seus filhos não serão. Seus filhos serão discípulos do Senhor. Em nome de Jesus. E grande será a paz de teus filhos. Mas qual é a nossa oferta? Qual é a nossa parte? Não é coisa mirabolante, mas são coisas muito importantes. Você não educa uma criança nos caminhos do Senhor, levando ele para o melhor seminário do Rio de Janeiro. Você educa uma criança nos pés do Senhor, sentando com ele, orando por ele e falando, contando para ele as verdades da palavra, o que aconteceu, pedindo ele para orar por problemas que vocês têm. Depois eles vão ver as respostas, ele vai ter fé. É isso, é muito simples, mas existe todo um contexto de dizer para nós assim, ou de colocar na nossa mente, você não tem tempo para isso. Você tem coisa muito mais importante para fazer. Queridos, eu estou falando isso para vocês com temor e tremor. Deus está olhando e quer. Talvez essa palavra não se aplique para ninguém que está aqui hoje. Até porque eu conheço um pouco de vocês. Conheço um pouco das famílias, não conheço todas, mas conheço. São gente que tem buscado servir a Deus. Mas, quem está me ouvindo aí, replica essa palavra para alguém que precisa. Qual é o teu peixe? Qual é o teu pão que você tem para trazer hoje? O que pode? Filho é herança. Você multiplica, é como flecha na mão do valente. Você atira no alvo certo, você bota no alvo certo. Tem momento que é de puxar a flecha, tem momento que é de soltar. Isso é entendimento, isso o Espírito Santo nos ensina pela palavra. Você não aprende em universidade nenhuma.
Entende, queridos? E Deus está buscando isso de nós. Deus está buscando isso das famílias nesse tempo. Nós precisamos nos fortalecer como família. Em nome de Jesus, que esta Páscoa seja momento de libertação. Seja momento de comunhão. Seja momento de entendimento para a sua vida. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa mexer na tua casa para o bem. Para aplicar esse poder da palavra que há. Então entregue aquilo que você precisa entregar. Essa pequena oferta, como mãe, como esposa, como trabalhadora, como chefe, como líder, isso alegra o coração de Deus. Se você pode fazer direito, se você pode fazer melhor, alegra o coração do Senhor. E as ofertas no reino, elas só vão multiplicar. E essas aí, da tua casa também, elas só vão multiplicar. Se for de todo o coração. Se for de todo o coração. A oferta do rapaz tinha pão e tinha peixe, era o que ele tinha na mão, que estava na mão dele. Mas tinha também um coração entregue. Ele poderia ter dito assim, quando o discípulo disse, dá aí para o mestre o teu peixe, o teu pão. Ele poderia ter dito, não, isso aqui eu peguei, demorei a secar esse peixe aqui para eu comer, não vou dar nada. Não vou dar nada. E tem gente que faz isso. O mestre está pedindo. Deus está pedindo. Filho meu, dá-me o teu coração. Mas a gente retém. A gente acha que tem que ser do nosso jeito, como nós queremos. Não faça isso. Deus sabe qual é o melhor jeito. Deus sabe qual é o melhor jeito. Então, queridos, entrega. Entrega ao mestre do amor. Ele sabe o que fazer com a tua oferta. Ele sabe o que fazer com o teu coração. Ele sabe como ajudar você a mexer na sua casa, numa circunstância que nem você mesmo consegue. O mestre do amor, se você der para ele esse coração, entregar para ele, dizer, Jesus, me ajuda aqui, eu quero mudar isso aqui, ele vai te ensinar. Ou vocês pensam que nesse tempo nós temos assim uma receita, uma regra de como criar e educar os nossos filhos perfeita? Irmãos, cada dia tem uma novidade. Mas não existe novidade para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para o Espírito Santo que está aqui, ó, como consolador todo dia. O Espírito Santo está aqui conosco, ele mora aí, ele mora em você. É para isso que ele está aqui, para nos ajudar nesse movimento maluco que nós estamos vendo. Né? Domingo estava falando com a pastora Ana sobre, ela estava falando conosco sobre metaverso. Você já viu falar sobre isso, né? Aí na internet. Vocês já viram o que é isso, né? Não, então vocês vão ver daqui a pouco. É uma coisa coletiva para o mundo inteiro, que você entra e vai criando seus mundos virtuais. Você pode ser o que quiser ser. Isso é o que está preparado para os nossos filhos. Mas deixa eu te dizer, se você traz para a presença do Senhor seu coração, seus filhos, sua família, se você traz a palavra, eles não vão entrar nisso aí. Não me diga como, mas eu sei que Deus te dará uma estratégia para você não deixar seus filhos serem tragados, sugados por tudo isso que virá. Deus não vai deixar. Seus filhos receberão a promessa de Joel. Deus derramará sobre eles o Espírito, terão sonhos, terão visões. De repente vão estar lá vendo aquela bagunça lá no computador e tudo. E Deus vai dar uma visão para ele. Deus vai dar uma revelação para ele. E ele vai sair de lá, porque Deus vai fazer ele sair de lá. Mas essa parte é minha, é sua. Seus filhos serão discípulos do Senhor. Eu creio nisso, eu profetizo isso sobre a sua casa. Não pense você que um momento que senta na mesa, que você ora com uma criança pequenininha, que você fala com ela das coisas de Deus, não pensa que isso é desperdiçado. Nunca é, nunca é, nunca é. Agora senta na mesa, vai falar de influencer, do fulano de tal que tem não sei quantos milhões de seguidores, de não sei quem. Esqueça isso, meus irmãos, esqueça isso. Volte-se para a palavra do Senhor. Volte-se para as coisas de Deus. Fale aquilo que Jesus fez na sua vida. Fale aquilo que Jesus pode fazer. Conta para eles as histórias bíblicas. Peça oração por algo que vocês estão enfrentando de difícil. E quando a resposta vier, filho, papai do céu nos respondeu. Querido, papai do céu respondeu a nossa oração. É incrível, as crianças têm uma sensibilidade maior do que a nossa. Eles têm um espírito voltado para Deus, eles estão prontos.
Então nós precisamos trazer para o Senhor nossa vida como pai, como mãe, como esposo, como marido, como profissional, como qualquer área que você trabalha. Não está dissociado, não. Nós não podemos ser um profissional de um jeito lá dentro e um cristão diferente aqui dentro da igreja. Isso faz parte. Tenho ética, temos que ter a ética de Deus, a ética bíblica, a ética do Senhor na nossa vida. Então, queridos, esse rapaz mostra isso para nós, né? E o salmista vai dizer no Salmo 51, verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado. Jamais, jamais. Um coração entregue. Então eu queria falar com você hoje. O que é que você tem aí na sua mão? Qual é a tua oferta? E aí eu vou falar de vou falar de uma oferta e de uma entrega. Porque a oferta é aquilo que você traz, que Deus já te deu. Era o peixinho e o pão que o rapaz já tinha. Mas tem coisa que entrou aí no seu coração, que você precisa entregar. Porque Deus quer esse lugar aí. Tem um autor que ele diz assim, ó, você terá tudo de Deus. Nós teremos tudo de Deus quando Ele tiver tudo de nós. E tudo de Deus, Deus ter tudo de mim, é o quanto o meu coração está disposto a segui-lo. O quanto o meu coração está disposto a observar a palavra. Mesmo em fraqueza, olha, para você que é novo na fé, ou para você que chegou ontem, às vezes você está fazendo um esforço enorme para algumas coisas, que para mim, para o pastor é tudo fácil, já aprendemos. Não é fácil, mas já aprendemos. Você pensa que Deus não está recebendo essa vontade de agradá-lo? Deus está. Deus está. Porque Deus não olha para você como olha para o outro. Deus olha para cada um dentro da sua limitação e dentro da sua possibilidade. Por isso Ele aceita os pães e os peixinhos. Entende? Tem gente que não tem que trazer pão e peixinho para Jesus. Tem que trazer muito mais. Muito mais.